Em algum momento você já usou detergente para lavar seu carro, mas sabia que isso é errado? Confira os 5 maiores erros na lavagem do seu carro. E aí galera, o 150 está no ar. Hoje a gente está aqui no Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Protelim. Estamos aqui com o Paulão. E aí, Paulão? Beleza? Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Galera, hoje a gente trouxe o Paulo para ajudar a gente aí numa polêmica, né? Que são os maiores erros na hora de lavar o carro. Então assim, o primeiro, que seria o maior deles talvez, né? É a galera que usa detergente para lavar o carro. Inclusive eu já usei muito e não faz tanto tempo que eu acabei usando. Cara, tem muita gente que realmente usa, né? Falta de conhecimento, falta de recurso, enfim, a galera acaba usando bastante aí. Como é uma coisa muito antiga, né, que vem desde os nossos pais, etc. Assim, pega o que tem, pega um baldinho lá, pega um pano, acaba colocando ali no balde e vai. Mas aí o que acontece? Por que é errado usar detergente para lavar o carro? O que tem de prejudicial para o carro? Olha, o detergente ele foi desenvolvido para remover, por exemplo, gordura. Quando você lava uma louça, né, então ele acaba sendo um desengordurante. Se você tiver, só vou dar um exemplo aqui, se você tiver com um carro com uma cera, tá, não uma cera de alta performance, mas uma cera que é mais comum ser usada aí, né, hoje a gente chama de cera cleaner, uma cera com uma proteção um pouco mais baixa, se você lavar com detergente, por exemplo, já sai. Se você usa uma cera rápida, né, pós-lavagem, se você na próxima lavagem fizer com o detergente, vai sair. Um outro ponto é a lubrificação. Então, por exemplo, aqui você faz uma diluição, sei lá, sem parâmetro nenhum. Você usa, você não sabe se está certo, se está errado, se está muito forte, se vai dar uma espumação. Você vai colocando lá, deu espuma, Sim. Você para, né? É diferente do lava-alto automotivo, né? Que você, o fabricante, no caso nós, já falamos, ó, você diluiu uma parte do produto para X de água. Sim. Tá? Inclusive, a galera acha que às vezes isso é um parâmetro qualquer, mas na verdade Não. Tem um cálculo feito, Tem né, um cálculo para essa feito. diluição. Os lava-altos são neutros, né? Apesar que aqui a maioria também é neutra, mas com propriedades diferentes. E um erro que ninguém fala, por exemplo, o pessoal chama de shampoo, né? Shampoo é para cabelo, galera. Isso aqui é lava-alto. Todo mundo chama de shampoo. Sim, inclusive antes da gente conhecer vocês, eu também chamava de shampoo. Exatamente. Então a gente está sendo educado ao longo do tempo, né, a entender os termos corretos, né? Porque isso até inclusive dentro da lei, né? O shampoo é para cabelo, né? Exatamente. O pessoal dos órgãos regularizadores aí, eles já fazem essa diferenciação. Por quê? Ó, tem um cheiro super agradável, você vai olhar e fala, pô, é shampoo, você vai lavar o cabelo, tá? Não vai acontecer nada, é neutro, mas você vê que são propriedades e finalidades diferentes, assim como o do detergente. Tá bom? Então assim, se sobrar algum resíduo nas borrachas, o detergente, com o tempo, ele vai agindo no ressecamento. Já o nosso lava-alto, ou um lava-alto apropriado, já não acontece isso daí. Inclusive, a galera acha assim, mas eu já usei detergente e nunca aconteceu nada. Mas às vezes o cara usou uma, duas, três, ele não vai ver na primeira lavagem, né? Daqui a pouco ele usou 1, 2, 3 anos, aí vê o carro começando a ressecar, o para-choque começa a esbranquiçar, isso, né? Naqueles detalhes de borrachão. Em volta dos vidros, né, onde tem frisos e borrachas, é o primeiro lugar que você vê o ressecamento ali, porque normalmente entra por trás e você não vê e vai começar a ressecar. Começa a craquelar, que a gente fala, né? Fica Pode tudo... olhar aí, dá uma olhada que normalmente o pessoal que lava com detergente acontece isso daí. O segundo maior erro é justamente o paninho raiz. Usar o paninho, joga lá no balde, tira o detergentão aqui, ó, da massa e sai arregaçando no carro. O pessoal já olhou pra mim e deu risada, porque eu brinco muito com esse negócio de módulo raiz aí. Pessoal, é uma brincadeira, a gente faz o que é certo. E no momento da esfregação, é muito comum, né, o robista ou aquela pessoa que não está muito ligado aí como que se faz o processo corretamente, usar um pano alvejado, um pano de algodão alvejado. Então o cara sai enfiando no balde lá, limpando tudo que tem direito, esfregando, e acharia interessante a gente falar sobre pré-lavagem também,
Mas existem o quê? As luvas, né, de microfibras. Ela tem um poder de absorção muito maior, um atrito menor. Então você utilizando um produto com uma lubrificação certa, com a luva certa, a chance de você riscar o carro é mínima. Ao contrário aqui, se você usa um produto com mínima lubrificação e com um pano alvejado de algodão, é o combo feito para dar errado. Cara, você está pedindo para fazer e riscar seu carro todinho. E eu diria que não é uma realidade muito distante, porque a galera que acompanha a gente sabe que nos nossos Garage Days a gente lavava o carro assim até 2 meses atrás, se bobear. Então assim, a gente está aprendendo com vocês, tem muita inclusive, gente passando para a galera. Parece uma coisa bem simples, né? Sim. E cara, só que alguém precisa dar um toque e falar, galera, precisa ser feito um procedimento, tem que agir dessa maneira, tem que evitar. Agora, se o pessoal não tem, como você falou, até 2 meses atrás o pessoal fazia a lavagem do carro com detergente e pano alvejado. Agora vocês já sabem que agora a gente já tem aqui um lava-altos e as luvinhas de microfibra. Então a diferença básica seria o quê? A textura do pano, a construção do material? Vamos lá. Como funciona? A microfibra normalmente é um poliviscose, tá? Algumas é 70% viscose e 30% o poliamida aqui. Então, assim, como que eu poderia dizer? São fibras que quando você toca nela, você sente já a maciez e esse toque de seda proporcionando o quê? Menos atrito, sabe? Se você esfregar contra a própria pintura, uma vez que o carro esteja totalmente limpo, provavelmente não vai nem riscar. Caso você queira fazer um testezinho ali, tá? Então é muito macio, é felpudo, ele acaba ajudando a encapsular um pouco da sujeira que fica, ou o restante que fica, porque você tem que fazer uma pré-lavagem. Já que não, a trama do tecido, ela é um pouquinho aberta, mas o algodão, muitas vezes ele é macio, inclusive o algodão mesmo, ele é macio, mas ele é seco. Então, por ele ser seco e por você ter pouca lubrificação, você vai riscar o carro com certeza. É legal, o cara que estiver assistindo esse vídeo, faça um teste. Pegue seu carro preto, vai lá na cozinha, pegue o detergente e o parão aqui, lave e depois enxugue que você vai lembrar das dicas. Das dicas aqui. Inclusive, a gente tem aquele preconceito, né, de lavar carro em aquelas máquinas de posto e tal, passa no rolo ali, de falar, mas aquilo lá risca o carro e tal. Aqui a gente também está riscando o carro. Tá riscando. Então, durante a vida toda aí, muita gente, né, principalmente o pessoal da minha geração aí, lavou o carro dessa maneira, tá? E de forma errada, mas era o que tinha, né? Era um nível de informação muito pequeno, né? E hoje você tem um volume de informação muito grande, você tem as redes sociais aí para você poder estar curtindo, vendo, aprendendo. Então assim, hoje você só erra se você quiser. Beleza, então um paninho é só para limpar o chão. Bom, então eu não sei se é o terceiro maior erro. Eu achei isso aqui no YouTube, como fazer um pretinho caseiro. Então aqui, ó, deram a dica, meio litrinho de água. Certo. Um pouquinho de açúcar, né? Que deve você tem ter em casa. O quê? Uns 2 dedinhos aí no copinho? 2 dedinhos mais ou menos. 2 dedinhos. Galera. Aqui, peraí que vai dar certo, vai dar certo. Um pouquinho de álcool, né? Coisinha leve assim, pra dar uma... Nossa, pra dar uma... E aí, ó, você faz assim, ó. Então, isso daqui é o pretinho. Esse é o pretinho. É isso boa, aqui, boa. ó. Só que não, né? Paulo, agora brincadeiras à parte. Nossa, a gente tem uma série de dicas aí no YouTube, na internet, de como fazer antes pretinho da gente caseiro. falar sério, eu tenho uma pergunta a fazer. Posso, cara? Vocês usavam lá isso aqui antes? A gente usava o que dava. Boa, boa. Cada um vinha com uma receita diferente num dia e muito fazia. bom, cara, muito bom. Então assim, brincadeiras à parte agora. Isso aqui a gente tem uma série de informações aí na internet de como fazer pretinho caseiro. Assim, vai muito da nível de informação da pessoa, sim. Do nível de condição financeira. Às vezes ela quer fazer um negócio mais barato. Mas por que isso não é correto, principalmente se tratando de pneu, que é um dos itens principais de segurança do carro? É assim, ó. Vai fazer mal pro pneu, pra borracha do pneu? Não vai, tá?
mas também não vai fazer bem. Vamos falar um pouquinho do pretinho aí, que o pessoal costuma fazer caseiro, utiliza um monte de coisas aí para deixar o pneu com um certo brilho. Bom, primeiro é o seguinte, eu tenho quase certeza absoluta que assim que você passar no pneu e ele secar, ele vai açucarar. Então, esteticamente, ele vai ficar meio branco, meio esbranquiçado. Então, não é legal. Mas hoje, os produtos profissionais, eles são principalmente utilizados não só numa questão de estética, mas para um condicionamento da borracha. Então, isso é uma pergunta que eu ia fazer, inclusive. A gente que gosta de usar o carro um pouquinho mais no limite, que acaba usando a borda do pneu, né, nas curvas, quando a gente usa um pretinho que é muito melecado, então você consegue sentir isso. Você fala que o pneu está meio que esfregando a lateral, você está meio que escorregando, porque justamente você tem uma perda de aderência ali na lateral. Sim. Né? Que eu imagino que um pretinho bem feito, né, um pretinho bem desenvolvido, não cause isso. Né? Muita gente utiliza na banda do pneu e no primeiro gomo. Tá? Por exemplo, isso em moto, né, vamos falar de pneu, não só de carro, eu não indico, porque normalmente você vem com a moto ali, você vai fazer a curva, você não vira o guidão, né? Você dá aquela tomba a moto, né? Então não é indicado pelo fato de aderência mesmo. Então eu não indico nenhum tipo de pretinho, nenhum tipo de marca, é bom deixar a borracha ali. Caso seja um carro de exposição, alguma coisa que fique ali na garagem, você pode até passar que fica até bacana. Mas eu não indico, tá? Não indico nenhum, nem outro, nem o nosso e nenhum. Por quê? Porque realmente pode haver essa perda de aderência. É mínima, né? Porque o pneu ele tem a largura ali, mas pode acontecer. No caso de moto, aconteceria sem dúvida. E a gente pode falar até de condições adversas, por exemplo, você tem já o pretinho que tira um pouquinho a aderência. Aí você está numa chuva, aí você está com algum óleo no chão, alguma coisa, é uma mistura para dar errado. Tudo, né? Já está no caminho certo para dar uma rodada aí e Deus o livre acontecer uma batida, alguma coisa. Entendi. Bom, segundo, esse tipo de pretinho caseiro, assim que você passar numa poça d'água, pegar uma chuvinha, ele vai sair. Hoje nós temos produtos, como esse aqui, super resistente à água, que, olha, até produtos químicos, no caso, quando você vai fazer aquela lavagem lá, o cara passa o produto e tal, ele é resistente, ele não sai facilmente com água, ele é muito resistente à água. Eu tenho um caso pessoal. O meu carro, o pneu, ninguém vai passar pretinho por dentro, mas internamente ele foi rachando. É um carro que tinha 32 mil km, não era um carro novo, mas também não era um carro velho. Sim. E por ser um pneu ram flat, ele foi rachando, e eu perdi o pneu. Então. Apareceu no painel do carro lá, perda de pressão, parei no posto, enchia. Quando eu olhei por baixo, ele estava rachado. Eu nunca tinha me acontecido isso, eu nunca tinha ouvido falar nisso daí, mas aconteceu comigo. Precisa passar internamente? É muito difícil, galera, ninguém vai passar, mas o pneu precisa ser condicionado, tá? Com um material que seja compatível com a borracha, para que tenha principalmente essa aderência, né? Essa durabilidade. E a questão estética, aqui, nós temos um super brilho, tem outros na nossa linha também que é muito legal para quem não gosta muito de brilho. Tem gente que gosta mais neutro, né? Com um brilho mais assim acetinado, mas a diferença é muito grande. A distância aqui é do Sol e, sei lá, fala um planeta bem longe aí, né? Daqui para o Sol, são anos-luz. Agora, é comum, eu vejo muito pessoal utilizando água com açúcar, outros materiais lá que tem glicose, alguma coisa assim, e o álcool para acelerar essa secagem. Mas normalmente enche de insetos, né? Abelhas, formigas. Então assim, eu não indico para ninguém. Beleza. Certo? Paulo, quarto maior erro não é a bombinha, tá, galera? É justamente não é nesses lava-rápidos mais baratos, né, que a gente paga um valor bem mais acessível numa lavagem, eles acabam usando óleo diesel aqui dentro para lavar a caixa de roda, para lavar toda aquela parte, o grosso ali, né, que fica com aquela sujeira do dia a dia. Por que não pode usar diesel na caixa de roda? Que seria, a galera deve pensar assim, diesel é agressivo, entre aspas, mas a caixa de roda é um negócio que não tem problema nenhum. Cara, é legal falar sobre isso daí. O negócio é o seguinte, a caixa de roda, ou de rodas, né? Alguns carros, a parte de trás ali é um carpete, é um material sintético,
sei lá, levemente aveludado ali, para mim aquilo é um carpete. E na frente é plástico. Só que o problema não é ali, o problema é na suspensão. Por quê? A suspensão ela é composta, por exemplo, de uma parte de borracha. Ou seja, os pivôs às vezes são colocados ou encaixados nos braços da suspensão com uma borracha para evitar essa trepidação, ferro com alumínio, ferro com ferro e tal. Então tem borrachas. Os batentes dos amortecedores, mesma coisa. Então é o seguinte, o óleo diesel ele é um combustível, né? Ele é um solvente que vai atacar essas borrachas, por quê? Porque ele está na mesma cadeia do petróleo. Então é inevitável, galera. Antigamente tinha muito, hoje em dia ainda acontece um pouco, de você ver o pessoal dando um acabamento. Como você falou, o problema não é a bombinha, tá? É o que tem dentro dela. Então o cara acaba de fazer o acabamento do carro, enxugou, tal. Então ele quer dar aquele acabamento nas caixas de rodas, ele vem com o óleo diesel lá. Não façam isso, não façam isso porque... A coitada da bucha de suspensão sofre. Sofre, vai ter problema. Inclusive em várias concessionárias é proibido, tá? Então, nós temos opções para isso. Uma delas, tá aqui ó, o Brilho Max, é um produto à base d'água, bem legal. Você pode aplicar, né, num pulverizador ou até mesmo com essa mesma bombinha, para não dizer que é a bombinha que faz o mal. E nesse caso do Brilho Max, ele é diluído em água, tá? Você faz uma parte do produto para 4 de água, igualmente, caso você queira deixar esse alto brilho, sabe? Então ele seca, fica parecendo, né, realmente o óleo diesel, com aquele acabamento brilhoso. Caso você seja da turma que quer a pecinha preta, mais um brilho mais acetinado, aquela coisa, então você faz uma diluiçãozinha aqui de 1:10 que fica bem legal. Como é a base d'água, não vai ter problema nenhum. Então você pode usar com segurança que vai ficar legal, tanto na bombinha quanto no pulverizador. Eu chamo de bombinha, sim, carinhosamente, porque não deixa de ser um pulverizador, tá? E o pessoal até brincava que o óleo diesel, quando os caras aplicavam lá, era bom que rato, barata, não subia ali no... Então assim, cara, isso realmente não existe. Utilize a coisa certa, faça a coisa certa, porque o valor do óleo diesel é superior a esses produtos que você aplica em caixas de roda. Sabe o que é isso aqui, né? É o quinto maior. Isso aqui, ó, você dá uma chuchada assim, ó, e usa para secar. É o que eu fazia. Esse aí você lavou o carro, né? Não, mas aí eu fazia assim e aí secava o carro. Não, isso aqui que era o... Isso aqui que era a forma raiz, né, de usar. Só que assim... Só que não. Só que não. Paulo, pelo amor de Deus, né, vamos falar sério. O mesmo pano para lavagem não pode usar para secar. Galera, né? Esse é um dos piores, tá? Porque tem resíduo, tá? Da esfregação que você fez lá no início. Isso aqui lavou carroceria, vidro, roda, lavou tudo. Então fica difícil você, mesmo que você dê uma enxaguada, você poder usar o mesmo pano, tá? E ainda enxaguar no mesmo balde, né? Tem isso também. Tem um lance aí que o robista, a pessoa que está começando, às vezes utiliza, que é um separador de partícula que vai dentro, tá? Que o cara enxágua e ele às vezes torce lá, né, a luva, alguma coisa. Então a partícula sólida, que é pesada, ela acaba descendo, ajuda um pouco, tá? Inclusive muita gente hoje está usando, até um pouco comum. Se você perguntar se eu gosto 100%, não gosto 100%. É melhor do que você utilizar o balde sem nada. Ajuda, mas para você fazer uma lavagem correta, você tem que fazer uma pré-lavagem, tá? Então, é meio complicado. Para enxugar, eu diria para vocês o seguinte, existem toalhas, tá? Não é toalha de banho, são toalhas de microfibra apropriadas, com gramaturas apropriadas e absorção também, uma super absorção, que você não fica passando ela daqui para lá, de lá para cá, porque o pano de algodão ele tem um limite de absorção como a flanela tem, só que a flanela absorve inúmeras vezes a mais. Já inclusive entrando nessa questão do pano de secagem, e aquele pano de secagem que ele é como se fosse uma borracha assim, que ele
Tem. É quase como se fosse um papel ele seco e depois sim, ele sim. vem puxando. É super absorvente. Na minha cabeça aquilo ali até riscaria o carro, alguma coisa assim, mas feito para isso? É feito para isso, tem uma absorção excelente. Eu, particularmente, também não gosto muito porque ele forma um atrito muito grande. Eu tenho uma aflição de usar aquilo. Eu também tenho. Aqui não, também é um poliviscose, um pouco diferente. Aliás, quem não tiver uma toalha, uma flanela de microfibra, essas que são comumente utilizadas aí para polimento, também ajuda. Não é a mais indicada porque a absorção é um pouquinho diferente, mas ajudaria bastante. Porque qual a finalidade? É você fazer a lavagem ou a pré-lavagem sem danos algum para o seu carro. Porque se você fizer, com todo respeito para quem faz isso daí, dessa maneira aqui, utilizando um único pano, da maneira que está sendo mostrado aqui, galera, na primeira você não vai sentir muito, mas eu garanto para vocês, se for um carro preto, da terceira lavagem para frente aí, seu carro já vai estar com alguns danos aí, e aí vai ficar meio caro para você reparar isso. Você vai ter que fazer um polimento, vai ter que, sabe, fazer uma restauraçãozinha ali, mínima para você ter uma condição próxima do que ele era. Inclusive, a gente vê muito na rua, mas muito mesmo. Carro cheio de holograma, cheio de pintura opaca. Tem carro preto que chega quase a ser cinza, de tão opaco que fica. Né? Ele fica... É devido a isso. O pessoal, você citou um pouquinho atrás aí a questão do rolo, né? Galera, tem gente que diz que não risca, que são cerdas, sei lá, de qual país, etc, etc. Olha, eu sinceramente nunca lavei. Aliás, vou aproveitar o gancho aí, uma hora eu vou fazer um vídeo desse aí. Vou enfiar o meu carro num rolo lá para ver se, como é meu mesmo, se risca ou não, porque realmente tem essa polêmica, se risca ou não risca. Eu nunca fiz, mas eu acho que risca, né? Tem muito atrito ali, deve dar umas pauladas ali no carro e tal. Enfim, mas se você fizer a coisa certa, você não vai ver esses carros preto fosco, né? Que chega a ficar fosco, né? O brilho some. Então, eu acho que é muito simples. Por exemplo, só voltando um pouquinho atrás, quando você pega uma luva, poxa, o rendimento que essa luva tem é muito grande, diferente do pano, que para você deixar ele branquinho, você tem que usar alvejantes, que provavelmente você vai ter problema aí na fibra do tecido, você vai apodrecer, vai ter que arrumar um outro pano. Aqui, para enxugar, mesma coisa. Os produtos em si, ele tem uma rentabilidade muito grande. Pô, você pega um Snow One com esse produto, você faz uma diluição absurda. Pega uma shampoozeira, para quem é de lava rápido, faz até 1 para 500. Diferente, né, dali. Então, não é questão de, desculpa o termo aí, galera, meter o pau, é questão do certo e do errado. Né? Às vezes a pessoa fala, mas se o cara não tem grana e tal. Cara, o custo de tudo isso aqui é muito baixo, mas baixíssimo mesmo. Aqui também é mais baixo ainda, mas se o cara tem condições de ter um carro, ele tem condições de minimamente ter a forma correta, né, de fazer a limpeza. Então é isso, galera. Aqui a gente tem o kit que a gente está abandonando aqui. Tá dando até dó, mas assim... Tem outras coisas mais. A gente não vai mostrar nesse vídeo porque tem vários erros, cara. Você costuma limpar aí o seu vidro do seu carro com o quê? Jornalzinho era padrão, hein? Então, cara, tem muita... Se a gente for falar aqui, tem bastante coisa aqui, tá? Mas a gente mostrou talvez os principais aqui que dá pra galera ficar bem ciente aí do que é certo e do que é errado. Bom, então é isso, galera. Finalizando este vídeo por hoje. Aqui vocês viram a forma raiz, a forma comum, a forma que muita gente está acostumado por falta de informação. E aqui a forma correta, os itens corretos, desde os produtos até as ferramentas, né, que foram aqui utilizadas como exemplo. Inclusive, se você tem curiosidade de saber quais foram os produtos usados, quais foram as ferramentas usadas, está tudo aqui na descrição. As redes sociais, Instagram, site, tudo da Protelim, se você quiser conhecer mais sobre a linha de produtos deles, também está aqui na descrição. E se você quer seguir a gente lá no Instagram, seguir a Protelim, ter mais informações sobre todos os produtos ou sobre os vídeos que a gente faz, está tudo aqui na descrição. Meu agradecimento aqui ao Paulo, mais um vídeo aqui com a gente, esclarecendo para a galera. Eu que agradeço aí essa oportunidade de dar esse toque para a rapaziada aí que curte lavar o carro aí. Eu lavei muito carro na frente de casa, quando eu morava em casa, hoje eu moro em apartamento. E galera, fica a dica para vocês aí.
Galera, então já fica o convite também, no próximo Garage Day o Paulo vai colar com a gente lá no Garage Day para fazer uma brincadeira lá e ajudar a gente a usar os produtos. Vou mostrar para vocês aí como que funciona o negócio aí. Fechou. Tá bom? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, deixa nos comentários se tem mais alguma forma, algum item que você usa, que você esteja na dúvida se é certo ou não. A Protelim vai estar antenada ali nos comentários, responder para vocês. Se a gente souber também, a gente vai responder. E é isso, galera. Valeu, OneFifty é nóis. Fui!